Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam passando bem por esse momento crítico em nosso país, né? Mas em função disso a gente está tomando essas medidas, né, para que nenhum de nós sejamos prejudicados, né, nessa história toda, tá? Espero que todos estejam bem, com a família, tudo com saúde perfeita. Bem, na última aula a gente estava falando a respeito de psicometria, né? Psicometria é um conceito importante para a gente determinar alguns parâmetros que no final da história vão nos trazer um parâmetro importante para a nossa saúde, que é o conforto térmico, certo? Lembrando que o conforto térmico atende a vários requisitos legais, né? Nós vamos falar um pouco disso um pouquinho para frente. E um dos parâmetros importantíssimos aí, a gente fala da umidade relativa do ar. A umidade relativa é um parâmetro importante para atendimento a normas, né, de regulamentação do Ministério do Trabalho e também de segurança, certo? E também para o nosso conforto térmico, né? Porque a gente sabe em dias abafados a gente também não tem esse conforto. Então, para isso, a gente tem alguns dados importantes com relação aí ao Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, que nos recomenda uma umidade relativa em torno de 40% a 70%, umidade relativa do ar, tá? Bem, se eu tiver um equipamento, como eu mostrei um vídeo para vocês na aula passada, que é o psicrômetro ou então o higrógrafo, a gente consegue determinar muito facilmente, por medidas, né, métodos experimentais, a gente consegue determinar a umidade do ar. Se não, a gente consegue determinar a umidade relativa através de alguns cálculos, e não só a umidade relativa, como outros parâmetros também. Eu coloquei em uma das nossas pós-aula lá no AVA, na unidade 2, se eu não me engano, no encontro 2, numa pós-aula, tem lá escrito formulário, tá? É um documento em PDF, tá em uma das pós-aulas, eu acho que é na unidade 2, encontro 2. E esse formulário aqui, ó, eu coloquei para vocês todas as fórmulas que a gente precisa para estudar a psicometria. Então, ó, a gente tem pressão de vapor saturado, pressão de vapor atual. Dessas dois parâmetros, a gente vai dividir um pelo outro, calcular a umidade relativa, que é o que nós vamos fazer nesse vídeo. Calcular a temperatura de orvalho, razão de mistura e entalpia do ar, tá? Então, a gente vai fazer alguns cálculos importantes que nos trazem aí dados psicrométricos importantes, tá? Esse formulário tá no AVA, vocês podem, né, pegar lá a qualquer momento. E eu coloquei aqui na minha lousa adaptada aí, né, esses cálculos, como que a gente vai fazer. Então, dentro desse formulário aqui, ó, como que nós vamos calcular a umidade relativa? Eu vou dividir a pressão do vapor, né, atual, no momento que nós estamos medindo, pela pressão de vapor, que é esse E aqui, ó, simples, aqui é EA, né, aqui é E simplesmente. Alguns lugares trazem esse E, né, até é importante colocar aqui como ES, vamos chamar isso aqui de ES, tá? O EA é o atual e o ES é o máximo, né, de vapor aí que o ar consegue suportar de vapor sem a condensação. Então, é o máximo que o ar chega no determinado horário, local, para que ele se condense. Então, esse valor aqui eu calculo e o EA também eu posso calcular em função de temperaturas do ar, tá? Então, eu vou explicar isso como que a gente faz. Deixa eu tirar esse papel daqui. Então, ó, cálculo da umidade relativa. Pressão de vapor parcial, que é ou atual, né, no momento que eu estou medindo, dividido pela pressão máxima de vapor de saturação numa determinada temperatura, é o máximo de vapor que o ar consegue suportar, tá? Bem, primeira coisa, como que eu calculo essa pressão de vapor de saturação ou pressão de vapor saturado? Há como calcular? Sim, há como calcular. E eu tenho essa formulinha aqui que é esse ES, tá? O ES, então, eu posso calcular através dessa equação, né? Voltando aqui no nosso formulário, ó, 6,1078 vezes 10 elevado a 7,5 vezes T, dividido por 237,3 mais T. Tá? Isso aqui tudo está em literatura, qualquer livro aí de refrigeração vocês vão encontrar, tá? Então, nessa fórmula aqui, ó, do S, que é exatamente aquilo que está ali no formulário, nós vamos calcular, por exemplo, eu estou chutando uma temperatura de 10 graus. Então, se a gente colocar aqui, ó, acompanha aí, 6,1078, certo? Vezes 10, agora é elevado a 7,5 vezes a temperatura, é 10 graus, vocês estão vendo que eu estou utilizando em graus Celsius mesmo, então não preciso converter isso para Kelvin,
dividido por 237 mais 10, tá? Isso tudo aqui é o valor que vai estar no expoente aí do 10. Quando eu faço esse cálculo, eu tenho a minha colinha aqui, então vai ser o seguinte: 6,1078 vezes 10 elevado a 0,303, tá? Esse valor aqui, ó, 7,5 vezes 10 dividido por 247,5, né, que eu tô somando 10 aqui, vai ser 0,303. Então, para 10 graus Celsius, a minha pressão de vapor que o ar consegue, né, suportar de vapor sem saturar é de 12,27 HPA. Essa é a unidade, olha, que essa equação nos dá. H, na verdade, é uma das subunidades, né? Vamos dizer assim, da pressão. Então, assim como a gente tem megapascal, quilopascal, o que importa, o que diferencia, né, é a ordem de grandeza, o H também é uma ordem de grandeza. Se eu multiplicar o HPA por 100, eu vou ter a minha pressão de vapor saturado em Pascal, que é a unidade de pressão do sistema internacional, né? E se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou ter 1,23 kPa, quilopascal. Então, em 10 graus Celsius, ó, a temperatura de 10 graus, a pressão máxima de vapor é de 1,23 kPa, beleza? E aí, ó, se a gente for seguindo aqui na sequência, a 20 graus jogo nessa mesma equação, só que aí, obviamente, né, no lugar da temperatura aqui, ó, 20 graus e aqui 20 graus. E aí, a 20 graus, eu vou achar esse valor de 23,38, 2,34 kPa. Para 30 graus, mesma coisa, jogo aqui nessa expressão, certo? 30 graus, tá lá, 4,25 kPa. E para 100 graus, joguei na equação de novo, ó, tá vendo? É tudo continha repetitiva, e aí eu vou achar a pressão de vapor de 101 kPa, né? 101,300, vai, Pascal. Lembrando, não sei se vocês se lembram desse número mágico, né? Que, olha, vamos relembrar aqui, a 100 graus Celsius, a minha pressão de vapor de 101 kPa. Lembram-se daquela tabelinha de propriedades termodinâmicas que a gente já viu, para quem fez termodinâmica comigo, ó, o livrinho aqui do Van Valen, né, o nosso clássico. Quando a gente vai nessa tabelinha aqui, a gente lembra disso? Que beleza? A gente vai ver, né, que para as temperaturas diferentes eu tenho a pressão em quilopascal. Então, vocês se lembram disso? Ó, vai bater o valor aí, ó. Para 10 graus Celsius, 1,23, foi o que a gente acabou de calcular. E assim vai para todas, né? 30 graus, 4,60. E 100 graus Celsius, 0,10 megapascal. Na verdade, isso equivale aos 101.350 kPa, né? Porque aqui está em megapascal, se eu dividir por 1000 vai ter em kPa, certo? Se eu multiplicar, desculpa, por 1000 vai estar em kPa. Porque o Van Valen nos dá a pressão em megapascal, em mega, isso, tá? Ou seja, a gente sabe que a nível do mar, né? A nível do mar, a água ferve a 100 graus e eu sei que a 100 graus Celsius a minha pressão de vapor no meu sistema é de 100 kPa. Se eu observar todas as temperaturas, até 30 graus Celsius, que são temperaturas ambientes, a minha pressão não passa de 4 kPa. Então, o que eu tô falando para vocês é o seguinte, que a pressão de vapor saturado representa em torno de 1 a 5% da pressão atmosférica total. E para temperaturas ambientes, o ES vale até 5 kPa, que é equivalente a mais ou menos 30 graus, né? A partir de 40 graus, 50 graus, daí a gente já fica com uma temperatura muito alta. Então, no máximo 5 kPa aí de temperatura ambiente, certo? E 100 graus, olha, lógico, isso aqui com ebulição, né? Tem que estar forçada essa temperatura, eu tenho uma pressão, então, de 100 kPa, beleza? Obviamente, a gente tem uma curva, aqui nesse perfil, aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de vapor que o ar consegue suportar sem condensar. Ok, gente? Então, o cálculo de pressão de vapor saturado é dado exatamente por essa expressão aqui, beleza? Bem, a gente pode então calcular. Eu vou dar uma situação no próximo exercício, fazer um exercício com vocês, através de alguns parâmetros, tá? De um psicrômetro.
E aí a gente vai chegar a calcular a umidade relativa, que a umidade relativa é EA sobre ES, beleza? Então vamos aí, vamos fazer esse cálculo.